Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de história e cultura, certo? Então eu aconselho que você pegue o seu caderno de história e cultura, seu lápis e sua caneta e faça as anotações necessárias. Elas vão ser importantes para você ter um melhor aprendizado, certo? O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, os indígenas brasileiros. A gente tem uma noção, muito vaga sobre os índios do Brasil, Na verdade, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, esses povos, os indígenas, eles já moravam aqui no Brasil, tinham muitas tribos aqui, então todas elas viviam de um modo completamente diferente uma das outras. Uma coisa que a gente costuma pensar, que todos os índios viviam da mesma maneira, falavam da mesma língua, tinham as mesmas culturas, mas na verdade isso não acontecia, tá bom? A gente sabe tão pouco sobre os índios do Brasil porque, infelizmente, eles não tinham o hábito de escrever. Então, pouco a gente sabe como era a vida deles lá no passado. Mas através dos vestígios que eles deixavam, como pote, como pinturas, como outros objetos, nos ajudam a entender um pouquinho de como era rica a vida desses povos antes da chegada dos portugueses, tá? Mas você precisa saber que a maioria das tribos que viviam aqui no Brasil, ou elas eram derivadas do Tupi-Guarani, ou eram G, tá? Eram as duas principais tribos que existiam aqui no Brasil. Aí no seu resumo que antecede as suas atividades, você vai poder ver um mapa do Brasil com todas as tribos que viviam por aqui. Todas não, uma boa parte delas. E aí você vai ver como a maioria delas se descendiam do Tupi-Guarani e do G, tá? Mas vale salientar, como eu já disse antes, que elas não eram iguais. Apesar de trazerem muitas semelhanças, se comportarem de uma maneira bastante parecida, as tribos elas eram bastante diferentes, Algumas eram canibais, por exemplo, não era a maioria, mas algumas tribos eram canibais. Como assim, professor? O que é canibal? O ato de comer mesmo, literalmente, outro ser humano, Mas por quê? Porque eles acreditavam que comendo a carne de outro ser humano, eles iriam adquirir toda a inteligência, toda a força, toda a coragem daquele indivíduo. Então a pessoa que ia ser comida, ela ficava bastante honrada, Porque ela ia poder transmitir todas as suas qualidades para as outras pessoas da tribo. Mas não eram a maioria das tribos brasileiras que faziam isso, tá? Os europeus até pensavam que sim, morriam de medo de chegar aqui no Brasil e encontrar esses índios canibais. Vamos então destacar aqui as diferenças, tá? Do modo de se comportar, de pensar dessas tribos, ok? A primeira diferença: todas elas tinham um modo de se comportar diferente. Obviamente, Nós vamos pensar aqui no Brasil, esse país gigantesco, obviamente que as pessoas não vivem da maneira igual, Por exemplo, a pessoa que mora lá no Araticum, em Viçosa do Ceará, será que ela vive igual a pessoa que vive lá em Pelotas, no sul? Não, Cada região tem seu modo de viver, tem seu modo de pensar a vida. E não era diferente com os nossos indígenas, tá? Eles também se comportavam de uma maneira diferente, se organizavam de uma maneira diferente. Para vocês terem uma ideia, até línguas diferentes existiam.
Existiam muitas línguas, tupi, né, guarani é uma delas, tá? Que estava espalhada por todo o Brasil, tá? A maioria delas derivavam do tupi, né? Mas tinham outras línguas indígenas também que eram faladas antes de 1500, né? Que a maioria delas hoje estão infelizmente extintas, né? Ou seja, já morreram, né? E algumas poucas são preservadas ainda hoje, certo? Temos também os traços físicos, como assim? A pessoa era mais alta do que a outra numa determinada região do Brasil, outra era mais baixo, né? Acredito que os índios aqui do Ceará eram mais baixos do que os do sul, por exemplo, né? Para vocês verem como é que é a diferença, né, de cada região. E também o modo de se vestir, o modo de se pintar, o modo de fabricar as suas peças, né? Porque os indígenas, muitas tribos eram hábeis artesãos, né? Faziam vasos, faziam cestos, mas cada tribo tinha o seu modo de fazer, né? Não era igual para todo mundo. E o modo de se pintar, aquelas pinturas ali, elas tinham um significado especial, né? E a cada rito que ia acontecer ali dentro da tribo, fosse casamento, fosse guerra, fosse morte, tinha uma pintura específica para o corpo. E as tribos, elas usavam essas pinturas como um modo de se comunicar, um modo de dizer para o outro o que estava acontecendo, o que ele estava pensando, tá? Era como se fosse uma identidade. Então, todas as tribos tinham um modo de se pintar diferente, né? Porque representavam aquela tribo. Outra coisa, né? Algumas tribos eram nômades. O que é nômade? A gente já viu isso na aula de história. Mas repetindo, nômade é aquele que se muda constantemente. Um dia ele está aqui no Araticum, amanhã ele vai estar lá no Buriti-Apuá, depois ele vai estar lá no Buriti Grande, depois ele vai estar lá na Passagem Florida, daqui a pouco ele já está lá no Juá. Para que ele fazia isso? Por que ele se mudava constantemente? Por que ele era nômade? Para encontrar comida, obviamente. Se a comida do Araticum já acabou, vou lá para o Buriti-Apuá, porque lá já deve ter mais comida para mim e para os meus filhos, para os meus amigos, as pessoas que vivem comigo. Então eles se mudavam constantemente. Mas eram todos? Não. Alguns tinham o hábito de plantar, ou seja, já praticavam a agricultura. Eles sabiam que se botasse uma semente e enterrasse essa semente e aguasse, ela ia crescer e um dia ele ia colher os frutos dessa planta que ele plantou, certo? Então, já vimos aqui que as tribos indígenas eram bastante diferentes, tá? Agora vamos destacar algumas semelhanças. Semelhanças é bem mais fácil, tá? Muita gente já sabe disso desde quando nasceu, né? Que os índios, a maioria deles, viviam da caça e da pesca. Por isso que muitos deles eram nômades, tá? Porque eles caçavam os animais aqui, pescavam os animais dali e quando acabava, eles iam procurar em outro lugar, certo? Então eles viviam da caça e da pesca. Eram todos? Não. Mas até aqueles que eram fixos na terra, né, que plantavam, que colhiam, que criavam seus animais ali ao redor da tribo, eles também continuavam com o hábito de caçar e de pescar, tá bom? Havia divisões do trabalho. Como assim? Mulher faz um tipo de trabalho e o homem faz outro tipo de trabalho, tá? Os homens eram responsáveis pelo quê? Pela caça, pela pesca, para proteger a tribo de qualquer invasão, certo? E as mulheres, elas faziam o quê? As mulheres plantavam, as mulheres colhiam, as mulheres faziam os artesanatos, né? Ou seja, aqueles cestos, aqueles vasos, e também cuidavam das crianças da tribo, certo? Também havia um modo de se organizar ali na aldeia. Temos a figura do cacique. O cacique era o chefe da aldeia. Era ele que organizava tudo, era ele que administrava a aldeia. Era o chefe geral ali
daquela tribo, certo? E o cacique era sempre muito respeitado, certo? Mas temos outra figura importante dentro da aldeia, o pajé. Para que o pajé servia? O pajé servia para muitas coisas, tá? O pajé, ele era o chefe espiritual, ou seja, ele que rezava ali, né, de acordo com a cultura dessa tribo, né? Era ele que curava as pessoas quando elas estavam doentes. Era eles que espalhavam as histórias, as vivências daquela aldeia para as novas gerações. Então o pajé também era uma figura bastante completa e também muito importante dentro da tribo. Vale salientar que tanto o cacique quanto o pajé geralmente eram pessoas mais velhas, né, que eram escolhidas ali para chefiar, ter esses cargos importantes dentro da aldeia. Pessoas muito populares, pessoas já experientes de vida, que iam poder exercer essa função. O pajé era mais especial, né? Dizem que os pajés eram escolhidos homens que nasciam com o dom de curar, certo? Como eu falei para vocês, nossos indígenas brasileiros, os índios que viviam aqui no Brasil, eles não praticavam a escrita, ou seja, eles não sabiam escrever. E vocês sabem o quanto a escrita é importante para a história. As outras fontes históricas também são importantes, mas a escrita, num tempo aí, em boa parte do tempo, foi essencial para a gente descobrir um pouco sobre o passado das pessoas. E como eles não tinham o hábito de escrever, muito pouco se sabem sobre essas tribos indígenas que viviam no Brasil antes da chegada do europeu, certo? Mas vamos para a nossa cidade linda, maravilhosa, Viçosa do Ceará. Que tipos de índio vivia aqui em Viçosa do Ceará? Eram os tabajaras, tá? Os tabajaras eram conhecidos como os índios bastante guerreiros, tá? Que sempre estavam ali pronto para guerrear. O sangue deles já tinha ali guerra, né? Pelo menos foi assim que os europeus, quando vieram para cá, para o Ceará, descreveram esses índios, né? Como bastante valentes. Mas eles eram nômades, tá? Ou seja, eles se mudavam constantemente. Toda essa região de Viçosa do Ceará e todas essas cidades vizinhas, né, da Serra da Ibiapaba, até a cidade de Crateús, eram habitadas pela tribo Tabajara, certo? Então eles foram muito importantes para essa região do Ceará, certo? Viçosa guarda muitas características que herdamos desses índios tabajaras. Como o quê? Como artesanato. Aqui, lá em Viçosa, né, tem uma importância absurda o artesanato, né? Principalmente os vasos, os cestos, né? E a gente vê muita presença desse artesanato que foi originado dessa tribo aqui tabajara, lá na região do Sítio Top, né? Que tem vários artesãos reconhecidos pelo seu trabalho que eles aprenderam aqui das tribos tabajara. Também o hábito de dormir em rede, por exemplo, também a gente herdou aqui desses índios aqui. Tomar banho todos os dias também é um bom exemplo, mas podemos ainda dizer outra presença bastante forte na cultura viçosense, o que é a tal da mandioca. Quantas coisas você já comeu derivada da mandioca, hein? Aquela famosa tapioca, gostosa com café é bom, né? E outra coisa, o beiju, a rosca, a própria farinha da mandioca. Então tudo isso, esse modo de preparar essa farinha, o modo de preparar esse alimento, a gente herdou desses povos aqui, os tabajaras. Nós herdamos desses povos aqui, os tabajaras, certo? Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou.
Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Agora vai o desafio, hein? Para você que está me assistindo agora, não saia. Quero ver essa resposta no seu caderno, para saber se você esteve presente nessa aula, tá? Me diga duas coisas que nós herdamos dos índios tabajaras, tá? Escreva no seu caderno, mande a foto para mim. Duas coisas, né, bem presentes na cultura de Viçosa que nós herdamos dos índios tabajaras, tá? Estou esperando a sua resposta, vai valer uns pontinhos preciosos, tá bom? Mais uma vez, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha compreendido esse conteúdo. Caso não tenha se fixado na sua mente, você pode me procurar, tá? Estou sempre à disposição para lhe ajudar. Você deve ler o resumo que está antes das suas atividades. Ele vai ser importante não só para você copiá-lo no seu caderno, mas também para ajudá-lo a resolver as questões. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau!